Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Mais um domingo abençoado com a palavra do Senhor, para a gente aprender um pouco mais de nosso Senhor Deus que está no céu e que cuida de nós a cada dia, e cuida do nosso coração e nos afasta de todo mal. Nós estamos numa sequência de estudos bíblicos a respeito das cartas de Paulo, e nós saímos das cartas de Tessalonicenses e estamos entrando nas cartas de Timóteo. Pois bem, estamos na EBD número 6. E o título de hoje, da nossa lição de hoje, é Uma Carta ao Colega Pastor. Uma Carta ao Colega Pastor. Como eu falei anteriormente, nós vimos de Tessalonicenses, cartas que Paulo escreveu direcionadas a Tessalonicenses, e agora entramos na primeira carta a Timóteo. É interessante falar que essas três cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta direcionada a Tito, são cartas pastorais, explicitamente pastorais. Lá, essas cartas, elas são direcionadas principalmente de um pastor amadurecido, como Paulo, a pastores jovens, Timóteo e Tito. Vamos nos concentrar então agora em Timóteo, 1 Timóteo, que é uma carta maravilhosa e que ela traz vários conteúdos que são ainda atuais. Existem temas que representam totalmente as nossas situações na atualidade. E a gente precisa entender como que surgiu essa primeira carta a Timóteo. Primeiro vamos entender quem foi Timóteo. Timóteo foi um jovem que na primeira viagem de Paulo na Macedônia, especificamente em Listra, provavelmente foi o momento em que Paulo, nessa primeira viagem, teve contato com Timóteo, ainda criança. Timóteo é um jovem de mãe judia, mãe e avó materna judia, Lloyd, e de um pai grego. E por algum motivo ou outro, apesar de ele pertencer parcialmente à cultura judaica, ele não tinha sido circuncisado. Provavelmente por influência do pai, que é grego. No entanto, a mãe e a avó permaneciam, elas eram grandes cristãs, reconhecidas inclusive por Paulo, e favoreceram muito o crescimento de Timóteo. Timóteo cresceu, se tornou um pastor, se tornou um crente influente naquela região de Listra, e Paulo, na segunda viagem, ele já teve contato com Timóteo, e aí ele começou a trabalhar junto com Timóteo. Eles começaram a viajar juntos, Paulo e Timóteo. E Timóteo se tornou uma pessoa muito reconhecida na fé, íntegra e de grande confiança de Paulo. E a gente tem que entender que Paulo ele sempre usou Timóteo, no bom sentido, para trazer as igrejas para o lado correto, para não deixar com que as igrejas que ele estava plantando naquela região da Grécia, da Ásia Menor, que elas se dissipassem, que elas saíssem do Evangelho de fato. E aí provavelmente Paulo pede para que Timóteo fique em Éfesos. É curioso entender que Éfesos era uma cidade importante daquela região da Ásia Menor, da Grécia, e que Éfesos, por conta disso, foi uma cidade que Paulo ficou mais tempo sendo um missionário, sendo um pregador. É onde inclusive Paulo dirigiu uma carta àquela igreja, e onde Paulo pediu para que Timóteo ficasse lá, para que ela não se desviasse da fé. Provavelmente a primeira carta de Timóteo
ela foi escrita depois da primeira prisão de Paulo. Paulo teve duas prisões que o levaram até Roma. O livro de Atos dos Apóstolos, no final, trata muito bem da primeira prisão que Paulo é levado a Roma. Nesse momento, a gente tem que lembrar que Paulo foi a Roma preso por uma questão de princípios religiosos. E aí o império, a máquina romana, naquele momento, muito provavelmente não puniu Paulo com a morte, haja vista que era apenas um problema religioso, um problema interno, e que Paulo usou muito bem o seu conhecimento, né, a sua situação de cidadão romano, tá? E aí acabou sendo favorecido nesse ponto. E aí quando ele sai da primeira prisão de Roma, ele se dirige à Macedônia, e provavelmente da Macedônia ele faz a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Então a gente percebe na primeira carta a Timóteo que ela tem todo um ensejo, toda uma tratativa diferente. Já na segunda prisão de Roma, que Paulo tem, no final da sua vida, e que não é relatado, que é pouco relatado nas cartas paulinas, essa segunda prisão vai levar Paulo à morte, à pena de morte, muito provavelmente porque ele foi culpado por ter atingido diretamente o Império Romano. Não se tratava aí de uma intriga religiosa interna, se tratava sim de terem imputado uma culpa a Paulo de um prejuízo à própria cidade de Roma. Provavelmente culparam Paulo e todos os cristãos da época de terem incendiado Roma. Então, esse crime que foi imputado a ele o levou à pena de morte. E nesse período que ele estava na masmorra, no corredor da morte, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Pois bem, vamos à primeira carta, e a primeira carta a Timóteo, onde nós vamos trabalhar aqui no capítulo 2, no capítulo 1 e 2, e basicamente Paulo ensina os princípios básicos da fé cristã nessa carta. E Paulo ele usa-o como exemplo nessa carta. Ele usa ele próprio como exemplo. Eu sou um exemplo disso. Eu era um transgressor e pela graça do Senhor eu me converti e hoje sou do Senhor. E aí a gente vai para um primeiro tema, que é a introdução. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 1 Timóteo, existe a primeira parte que é a saudação inicial de Paulo, né? O apóstolo de Cristo por ordem de Deus. Ele se autodenomina o apóstolo de Cristo, ele sauda. E aí ele tem um tratamento extremamente carinhoso a Timóteo, ao meu verdadeiro filho da fé. Quando ele fala o meu verdadeiro filho da fé, nos traz uma ideia de que Timóteo é um filho legítimo, de que existe uma legitimidade nisso, e de que esse filho ele tem todos os direitos e privilégios com relação ao seu progenitor na fé. E aí, isso transpassa para nós a seguinte ideia. Afinal de contas, nós como cristãos, como crentes, que recebemos a grande comissão dos crentes do Senhor Jesus de plantar o Evangelho em toda a terra, quem é o nosso verdadeiro filho da fé? Cada um de nós aqui, quem é o nosso verdadeiro filho da fé que nós criamos, que nós cultivamos dentro de nós? Será que nós, de fato, estamos trabalhando para termos, independente se somos pastores ou não, de termos um verdadeiro filho da fé? Que possamos
dizer da mesma forma carinhosa que Paulo disse: quem é o meu verdadeiro filho da fé? Essa é a pergunta que a gente tem que colocar na nossa cabeça. E aí a gente desloca o nosso entendimento para o filho da fé de Paulo, que é Timóteo. Timóteo, ele tinha um grande desafio em Éfeso. E Paulo, ele o desafia e o orienta nessa carta para que ele possa, de fato, comissionar bem em Éfeso toda essa questão. Paulo já começa, nos versículos 3 a 7, a orientar Timóteo a se afastar das grandes fábulas e genealogias que dentro de Éfeso começam a surgir. É natural que quando você planta uma igreja, um evangelho, principalmente naqueles tempos que você não tinha grandes meios de comunicação e meios de transporte, você plantava uma ideia no local, se afastava daquilo e depois de muito tempo, anos até, você retornava àquele local e via de fato o que aconteceu. Era natural que essa população sofresse influência tanto da cultura grega, da cultura romana, como da cultura judaizante. E aí desviasse do evangelho raiz, do evangelho de Cristo Jesus verdadeiro. E aí Paulo ele fala para Timóteo se afastar dessa conversa, se afastar desse papo furado que começa a circundar na igreja de Éfeso, para de fato ter de fato a fé no evangelho, se afastar dessas heresias judaizantes e legalizantes e legalistas que existiam, tá? E aí Paulo começa a dar algumas recomendações ao seu discípulo Timóteo, tá? Que ele começa a trabalhar principalmente nas cartas para que ele persevere no ensino correto da palavra e no combate aos falsos ensinos que haviam. E ele começa a enfatizar muito que a graça de Deus sobre o pecador, que é a maior virtude que existe do Evangelho. Somos pecadores, nós pela lei, descobrimos que somos de fato pecadores e reconhecemos esse pecado, e somente pela graça de Deus é que somos reconduzidos ao caminho correto. Então a lei, ela não é jogada fora, ela de fato é bem proveitosa. Mas para uma pessoa transformada, a lei já não faz tanto sentido. Mas no momento da transformação dela, fez todo sentido, já que a lei se tornou uma régua para ele de medição. Qual que é o nível de pecado que cada um tem? Como que eu sei que eu sou pecador? Pela lei. E aí eu reconheço essa transgressão, eu me arrependo, e a graça do Senhor vem sobre mim e me reconduz para o verdadeiro caminho da salvação. A graça regeneradora, a graça redentora de Deus. A lei se aplica, e aí Paulo, nesse livro de 1 Timóteo, ele começa a relatar onde que de fato a lei se aplica, para quem que ela aplica. E aí começa a falar vários tipos para transgressores, insubordinados, incrédulos, pecadores, ímpios, homicidas, profanos, devassos, homossexuais, exploradores, mentirosos e contrários à sã doutrina. Todas essas formas de transgressão Paulo relata. E Paulo depois, ele mostra nele mesmo que ele era um transgressor, que ele estava em pecado e que Deus perdoou o pecado dele e ele se transformou. A graça do Senhor o perdoou, o limpou de todo pecado, ele se arrependeu e ele seguiu um novo caminho. Paulo dedica todo o louvor dele próprio a Deus.
pois ele reconhece de fato que ele era transgressor e de transgressor ele se tornou um grande missionário, um grande crente. E aí Paulo entra no segundo capítulo de 1 Timóteo, onde é uma coisa extremamente atual nos dias de hoje. Ele fala para que Timóteo ore e interceda, inclusive para as autoridades. Mesmo que sejamos contrários às autoridades instaladas na terra ou naquela região, nós temos que orar por elas, para que haja paz, para que haja sossego. Jesus nos ensinou a orarmos pelos nossos inimigos e perseguidores. Ele próprio, Jesus, orou para aqueles que estavam crucificando e maltratando ele na cruz. E parece totalmente razoável e natural que nós oremos de boa convicção e de boa fé para as autoridades que estão sobre nós. Judiciário, parlamento, deputados, presidente da República, ministros, toda a autoridade, governadores, prefeitos, que nós possamos interceder por essas pessoas para que haja paz, para que haja de fato que de fato a gente seja que eles sejam instrumentados por Deus. É importante, é totalmente razoável a gente orar pelo sucesso deles e de que eles façam coisas retas aos olhos do Senhor, ao invés da gente torcer pelo erro, pela falta ou pelo pecado. Vamos orar por essa nação, pelo Brasil, para que ela de fato se suceda bem. É muito natural isso daí. E a oração, ela tem um significado muito forte. Quando a gente ora, e aí Paulo coloca um significado interessante, que levantam-se as mãos santas para orar. É interessante entender que o fundamento da oração, da intercessão para o crente, não há um fundamento somente de uma intercessão milagrosa para aquele que a gente tenta interceder. Existe também os milagres via oração, mas principalmente a oração ela traz alguns benefícios ao crente. Ela traz uma vida tranquila e serena. No momento que a gente estiver orando, no momento que a gente está orando, que a gente está com dificuldade, sem perspectiva de melhoras, quando a gente ora, a nossa mente se alivia, a gente entra num momento de sereno e a gente começa a enxergar uma vida mais piedosa e honesta. A gente se torna muito mais honesto consigo, conosco mesmo e com aquele que a gente está orando. A gente de fato está mudando o nosso patamar para um patamar muito mais responsável, muito mais honesto, piedoso e correto. Quando a gente ora, as tensões se aliviam e a nossa mente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Quando a gente ora, a gente acalma o nosso coração e transcende a nossa vida para uma vida de fato de fé e de poder de Deus. Esse é o verdadeiro poder de Deus, a oração. E essa oração, ela deve ser dada a todos os homens, inclusive autoridades. Temos que trabalhar incansavelmente nos nossos motivos de oração. E já por finalmente, a mensagem pastoral de que Cristo, a mensagem pastoral que Paulo passa em 1 Timóteo capítulo 2, é de que Cristo é o nosso único e exclusivo mediador. Não existe outro que medie entre nós e Deus, somente Jesus Cristo. O nosso Cristo homem, que se fez carne aqui na terra, e é o único mediador, é o único que consegue nos mediar, nos ligar a Deus. Esse Cristo,
Ele se entregou por nós, pela nossa vida e por todos nós. E concluindo também, a gente chega na parte final do capítulo 2 de 1 Timóteo, que Paulo começa a descrever algumas orientações para as mulheres, para o público feminino. Nós homens, nós temos que entender que a mulher é um grande vaso perfeito que Deus fez. Nela, ela tem a grande virtude de acondicionar uma vida humana no ventre dela. E para que ela consiga formar uma vida humana, que é uma coisa, parece um milagre, e é um milagre de fato da vida, ela formar uma vida humana, ela acaba ficando em algumas situações de desvantagem dos homens. E aí Paulo chama a atenção dessas mulheres para que elas parem de dotar a vida delas para a vaidade pura e se desloque mais para a sua fé. Muito provavelmente ele faz essa orientação pela própria localidade que Timóteo estava, Éfeso, que devia ser uma região muito próspera, rica, muito intrigada com a cultura grego-romana, e aí era natural que as mulheres daquela região se desviassem da fé e se focassem mais com a sua vaidade. Não há nada de errado na mulher ser vaidosa, pelo contrário, isso faz parte da cultura feminina, mas você não pode deixar a sua fé de lado em detrimento da vaidade exacerbada e muitas vezes fútil. Vale muito mais aquela mulher virtuosa, honesta, trabalhadora e de grande fé do que aquela mulher que se devaneia pelas suas vaidades que existem aqui na Terra. Esse é o grande chamamento que Paulo faz das mulheres. E nós, homens, temos que entender as mulheres como um vaso frágil e precioso, que temos que garantir esse cuidado. Nós, homens, temos que garantir esse cuidado das mulheres, das nossas mulheres. Isso é fato. E Paulo traz essa informação que é altamente absoluta e correta, inclusive nos dias de hoje. Depois dessa palavra tão maravilhosa que a gente aprendeu do Senhor em 1 Timóteo capítulo 1 e 2, agradecemos a Deus por esse novo entendimento, por esse entendimento que Deus nos trouxe, que o Senhor Deus nos ilumine nesse domingo e que aprendamos mais e mais do Senhor a cada dia. É nisso que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.